Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste em mim. Eu só posso dar-te agora esta canção. Lá na cruz deste a tua vida, entregaste tudo a mim, para dar a vida eterna a mim. Pelo sangue tenho entrada, e és o trono de Deus, posso entrar com confiança ante ti.
Jesus. Olá, a paz de Deus seja convosco. A minha mensagem de hoje e da próxima semana, se Deus o permitir, ela terá como tema Nova Esperança. Mas antes da reflexão de hoje, eu gostaria de ler 3 versículos da Palavra de Deus como base para a nossa meditação de hoje. E o primeiro texto que eu gostaria de ler convosco está no livro dos Salmos, e é o Salmo número 42 e no verso 11, que diz assim: Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Ainda no livro dos Salmos, agora o Salmo número 146 e o verso 5 diz assim: Bem-aventurado, ou isto é, feliz, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. E agora? E cuja esperança está no Senhor, seu Deus. No Novo Testamento, em Romanos, no capítulo 15, no verso 13, nós lemos: E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Mas antes, fechemos os nossos olhos e fazemos uma breve oração para que Deus nos abençoe. Pai Celestial, santificado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por mais uma vez e pela oportunidade de podermos neste dia ter desfrutado das Tuas bênçãos, Senhor. E agora, Pai, quando vamos meditar na Tua palavra, Senhor, eu te peço, Senhor, que a Tua direção, o Teu Espírito possa ajudar as nossas mentes para que possamos compreender a mensagem que Tu queres transmitir a cada um de nós. Senhor, eu oro também para alguma pessoa que está em dificuldades, que está desanimada, está sem esperança, Senhor, e que Tu possas tocar na sua vida, possas animar, possas fortalecer essa vida, ó Senhor. Deus, Pai, fala connosco, ó Senhor, e usa-me para que eu possa ser um canal de bênção. E é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu te peço isto. Amém. Amém. Como disse atrás, há pouquinho, a nossa reflexão de hoje tem como tema Nova Esperança. E esperança significa ter expectativa da aquisição de um bem que se deseja. Significa também, esperança significa acreditar, esperar, ter confiança, ter fé, etc. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, nós temos uma ligação entre fé e esperança. E o texto bíblico diz assim: Ora, a fé é a certeza, é a esperança, por outras palavras, de coisas que se esperam, a convicção ou a esperança em factos que se não veem. A esperança, então, está sempre ligada com o futuro. Está ligada com o amanhã, com aquilo que nós aguardamos. Porém, é necessário começarmos por perceber e entender o seguinte: esperança é alguma coisa que é dupla, que tem 2 sentidos. Não é? Um é relacionado com a vida aqui, com o amanhã. O outro é relacionado com a eternidade, com a vida depois da morte. Não é? Se a esperança fosse parcial, ou se fosse apenas com um lado, ou no presente, ou no futuro, não é? A esperança era limitada, era uma esperança incompleta. Mas não, a esperança é dupla. Ela tem uma relação com o presente, com o amanhã, mas também tem com o futuro. Não é? Em relação à vida terrena, ao nosso dia-a-dia, em relação ao dia de amanhã, a esperança muda consoante o tipo de pessoas com que nós contactamos ou convivemos. Por exemplo, algumas pessoas não têm esperança. Para eles, não esperam nada. Não é?
A vida para eles, olha, depende da sorte. Estão à espera que a sorte mude. Talvez os astros lhe possam dar uma orientação, ou possam lhe estar favoráveis, ou que talvez os astros possam influenciar o seu presente e o seu futuro, isto e nada mais. Esperança não têm. Então, olha, como às vezes as pessoas costumam dizer, seja como Deus quiser. Não têm esperança, não têm uma certeza. Outros são pessoas fatalistas. Não é? Isto é, pessoas que estão predispostas a sofrer, está tudo mal, nada dá certo. Outras vezes até são supersticiosos, quando acordam bem dispostos e lhe dá vontade de cantar ou de ficar, começam-se a contrair, isto é um mau pronúncio, isto é qualquer coisa que não está bem. Portanto, é este tipo de pessoas que nós muitas vezes encontramos em relação à nossa vida terrena. E quanto à eternidade, é a mesma coisa. Infelizmente, também quanto à eternidade, há muitas pessoas que não têm esperança. Eles acham, como dizia lá o profeta Isaías, nas pessoas daquele tempo, que eles diziam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não é? A nossa esperança não há. Comemos, morremos, acabamos, enterramos, está tudo feito, fecha a sepultura, terminou o mundo. Não tem esperança do amanhã. Mas nós precisamos de ter convicção de que ou melhor, temos que viver com a certeza da esperança, de confiar que Deus nos ajuda, nos abençoa no dia de amanhã. Não é? Porque o resultado da falta de esperança leva as pessoas a serem pessoas infelizes, pessoas egoístas, pessoas azedas, pessoas desinteressadas da vida, pessoas angustiadas, não é? Que vivem em ansiedade e muitos deles até com medo do amanhã. Isto tudo porquê? Porque não têm esperança. Não é? Para eles não há sentido de vida. Não é? E é este tipo de ideologia e de comportamento que me leva a partilhar estes pensamentos convosco acerca desta reflexão para vos transmitir ânimo, força, coragem para o dia de amanhã e animar alguém que esteja desanimado e que esteja como, posso dizer, sem esperança ou com uma esperança reduzida. Não, mas eu gostaria de que, com a ajuda do Espírito de Deus e com estes textos bíblicos que eu quero partilhar convosco, animar, vos encorajar a ter uma esperança no dia de amanhã. E mais ainda, que nós estamos a viver um momento muito complicado, não é? Estamos a viver neste momento desta pandemia do Covid-19, que infelizmente já há 3 meses que estamos enfrentando estas dificuldades e muitas vezes isto está prejudicando a vida das pessoas, não é? Muitos milhões de pessoas estão a ser afetados com esta situação, porque o seu futuro, aquilo que eles ambicionavam, aquilo que eles esperavam, não é? Não tem corrido bem, não é? As coisas não estão boas e muitos até, coitados, têm sofrido situações desastrosas, como até perder a família, perder os amigos. Tudo isto tem destruído e tem levado muitas pessoas a uma frustração muito grande, não é? Desde que esta pandemia surgiu, nós certamente, e têm todos como eu ouvido, algumas frases assim como estas. Por exemplo, vamos ter calma, tudo vai mudar, as coisas vão voltar à normalidade, temos de ter fé, temos de ter esperança. Não é? E não obstante essas frases serem bonitas, sem dúvida, serem agradáveis, são animadoras, frases, temos que ter esperança, né? São frases bonitas, mas são frases, que me desculpem dizer-vos, são frases pobres, limitadas, não é? Porquê que são pobres e limitadas? Porque a verdadeira esperança, não é? Aquela esperança positiva e segura, não é? Só é possível através da pessoa de Deus. E fora de Deus, nós não encontramos uma segurança, não é? E quando digo Deus, digo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, eu desafio a cada um de nós a alicerçar a sua esperança em Deus, porque é isso que nós necessitamos e precisamos. Esta pandemia do Covid-19, ela tem escurecido muitas vidas. Tem tirado a esperança de um futuro belo, tranquilo, a milhares de pessoas.
Isto devido a quê? A falta de trabalho. Isto devido a que muitas empresas fecharam, não é? As pessoas, por consequência, estão com falta de dinheiro, as suas economias estão lentamente a desaparecer, outros nem sequer têm condições para angariar alguns fins financeiros para fazer face à sua vida. Tudo isto tem tirado, como eu disse há pouco, a esperança de um futuro bonito. As adversidades e os sofrimentos, eles fazem parte da vida humana. E ninguém pode dizer que está livre de encontrar dificuldades. E todos nós estamos a ver que não há ninguém neste mundo que não esteja também a sofrer e a viver estes momentos difíceis desta pandemia, não é? E é nesses momentos de adversidade, de dificuldade, que muitas vezes as pessoas apercebem-se que o seu futuro não é tão risonho, ou que não estão a atingir aquilo que eles mais ansiavam e desejavam. Daí o desespero de muitas pessoas. Porquê? Porque estão sem esperança. Não é? E esta realidade da adversidade, de momentos de dificuldade, de problemas, não é? Ela afeta também os cristãos. Não há diferença. Não é? Todos estão a ser atingidos por isso. Só que a diferença importante que é preciso notar é que o cristão, não é, deposita a sua fé em Deus. Descansa a sua fé em Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante desta pandemia, diante de tantas situações difíceis, o cristão enfrenta, mas com esperança, na confiança em Deus. E Deus lhe dá uma certa paz, uma paz interior, que faz com que ele possa enfrentar e viver este momento difícil com alguma tranquilidade. Não fica ansioso, não fica desesperado, não. Porquê? Porque ele entrega, ele deposita a sua esperança em Deus. O profeta Jeremias, né, diz que a pessoa que deposita a sua confiança, a sua esperança em Deus, é como a árvore plantada junto às águas. Né? Jeremias, no capítulo 17, no verso 7 e 8, diz assim o profeta: bendito o homem que confia, isto é, que tem esperança no Senhor, e cuja confiança, cuja esperança é o Senhor. E agora cá está aquilo que eu disse há pouco. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então esta comparação com a árvore de alguém, do homem, da mulher que tem esperança em Deus comparada à árvore, faz sentido. E porquê? Porque assim como a água é fundamental para dar solidez, para dar duração de vida à árvore em vigor, não é? Por isso diz aqui o versículo, sua folha fica verde, não é? E fica verde que é por causa das águas, por causa da vida que ela adquire das águas. Também a esperança em Deus é fundamental na nossa vida. Porquê? Porque sendo Deus vida, Ele nos dá vida, Ele nos dá vigor. Não é? Assim, o ter esperança em Deus faz com que as pessoas vivam a sua vida com tranquilidade e sem desespero. Porquê? Porque têm esperança em Deus. Certamente, e agora uma nota mais triste, mas enquadrada neste sentimento, certamente que alguns de vocês leram, infelizmente, no sábado passado, a triste notícia e do conhecimento daquele ator muito conhecido, Pedro Lima, que pôs termo à sua vida. Não é? E não sabendo as razões, não é? Mas conhecendo outros casos de pessoas que também puseram termo à sua vida, não é? Podemos dizer que, por vezes, esta atitude dramática e drástica que as pessoas tomam é precisamente por causa disto, porque muitas vezes não têm esperança no futuro. Vêem o seu futuro desabar, veem o seu futuro desmoronar. E como não têm esperança no futuro, eles acham que a melhor solução é pôr termo à sua vida, não é? E muitos fazem assim, não é? E por isso nós depois olhamos para essas situações, ficamos tristes, ficamos abatidos. E porquê tudo isto? Porque as pessoas não têm uma esperança em Deus. Porque as pessoas precisam depositar em Deus, mesmo diante da adversidade, mesmo diante dos problemas. Nós temos que dizer, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, cuida
cuida de mim. E isto faz a grande diferença na nossa vida. Não é? Quando eu era jovem, na minha juventude, na igreja que eu frequentava, a Assembleia de Deus, em Portugal, em Aveiro, eu fazia parte de um grupo de jovens, tínhamos um grupo musical, o seu nome era o nome de Orvalho de Hermon, e nós tínhamos muitos temas musicais, e eu gostaria de lembrar-vos o seguinte, ou recordar e dizer-vos o seguinte. Havia um tema no nosso grupo, que o nome do tema era Novo Despertar, que iniciava com uma declaração muito importante, e eu queria neste momento partilhar essa declaração, porque tem sentido com aquilo que nós estamos a ministrar hoje e a refletir convosco. E dizia assim, antes de entrar a música, o tema dizia isto assim: manhã, novo despertar, na esperança de tudo mudar. Mas não será um novo acordar que poderá tudo transformar. Mas eu sei que há um novo amanhã, novo acordar com Jesus. E eu gostaria de refletir uma vez mais esta expressão. Há um novo amanhã, mas esse novo amanhã é um acordar com Jesus. Não há esperança melhor do que nós confiarmos em Deus, descansar em Deus. Este era um tema do ano de 1980, foi no ano que nós cantávamos e gravámos uma cassete nesse ano, 88, que produzimos essa cassete, e esse tema fazia parte dessa cassete. E este tema, se nós formos analisar, é um tema sempre atual em todos os tempos. E mais do que e mais ainda hoje também. Não há alteração. As coisas não mudaram. As pessoas precisam todas de um novo amanhã. Mas este novo amanhã, este novo despertar que as pessoas muitas vezes necessitam, tem que ser com Deus. Tem que ser na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A certeza que cada um de nós tem de ter é que a esperança segura, um novo amanhã, um novo despertar, só existirá com a intervenção e o apoio de Deus. Mesmo enfrentando e atravessando esta pandemia, né, a nossa esperança tem de estar em Deus. Pois é Deus, porque Deus é aquele que cria, sustenta este universo, ou criou este universo e sustenta este universo. Por isso Ele é a única pessoa em quem nós podemos confiar. Não é? As Escrituras ensinam que para Deus não há impossíveis. E este Deus dos impossíveis promete o quê? Promete abençoar, cuidar, promete abençoar e guardar a cada um de nós. Não é? Temos de ter esperança e descansar quanto ao futuro, quanto ao dia de amanhã. E porquê? Porque Deus não mente. Deixe-me ler um versículo em Hebreus, no capítulo 10 e verso 23, que diz assim: apeguemo-nos, agarremo-nos com firmeza à esperança que professamos, que temos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu não posso avançar na minha meditação sem fazer agora uma declaração que eu acho que é muito importante e necessária para nós refletirmos, que é a seguinte. Não obstante Deus ser a nossa esperança, nós temos de agir e de nos comportar com prudência e com respeito pelos outros. E nesta pandemia que mata qualquer pessoa, independentemente da condição social e financeira, da cor da pele, do conhecimento cultural, se a pessoa é mais culta ou menos culta, se ele é jovem, se é mais velho, não é? Se ele é um ateu, um cristão, ou professa outro tipo de confissão de fé, etc. Não é? Ninguém pode colocar a espiritualidade e a sua vontade acima de tudo. Isto é, não podemos viver e fazer aquilo que queremos e depois dizer: eu espero em Deus, não é? A minha esperança está em Deus. Não podemos fazer isto, não é? Porquê? Porque isto faz parte de um pensamento deficiente, não é? E é errado. E é errado porquê?
Porque Jesus disse algo muito importante e que deve servir para a nossa reflexão e o nosso equilíbrio espiritual. Lá em Mateus, no capítulo 10 e no verso 16, a parte final do verso, a linha B deste verso, diz assim, foi Jesus que disse, ele disse, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sede prudentes. Então o que é que nós aprendemos? Aprendemos, não é? E isto falando biblicamente, que não é certo, não é correto, não é? Fazer as coisas à nossa maneira e depois esperar que Deus seja, e com muito respeito, o nosso corretor, que vá corrigir, que vá mudar as... Não, não pode ser. Nós não podemos fazer o que queremos, nós não podemos andar à nossa maneira, nós não podemos respeitar as autoridades, nós não podemos agir dessa maneira e depois pensar assim, eu confio em Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Não pode ser isso. Porque Deus, o próprio Senhor Jesus, como lemos, disse, sede prudentes, não é? Irmão, nós temos todos que ser responsáveis para que Deus depois faça a sua parte e nos proteja, não é? Nós não podemos fazer aquilo que queremos e estamos à espera que Deus depois oriente e dirija todas as coisas. Não é? Não podemos esquecer de que o povo de Israel, e ele é um bom exemplo para nós, que sempre que o povo de Israel não fazia a vontade de Deus, o que é que acontecia? Deus permitia que os povos inimigos lhe trouxesse aflição, os apertasse, os fizessem sofrer. Porquê? Porque eles, em vez de fazer a vontade de Deus, em vez de fazer aquilo que Deus queria, não, faziam o que eles achavam que era certo, desobedeciam aos profetas, faziam o que queriam, não faziam a vontade de Deus, mas faziam o que eles queriam e Deus os castigava. E nós também temos que pensar nisso, não é? Nós temos que ser, e é importante e é necessário, que nós sejamos pessoas equilibradas. Nós não podemos andar e dizer nós somos filhos de Deus, fazemos o que queremos, não é? E andamos da maneira que queremos e depois esperamos que Deus vá solucionar o nosso problema. Não! Nós temos que entender o que o Senhor diz. Sendo prudentes. E ao sermos prudentes, temos que ser pessoas equilibradas, temos que nos saber comportar e respeitar as autoridades e fazer o nosso melhor em obediência a Deus. Porque só desta forma é que nós podemos ter um dia, um amanhã, um futuro em tranquilo, não é? Então, da mesma forma, nós temos de ser pessoas equilibradas contra a esperança. É o equilíbrio. Temos de ter esperança, mas, como eu disse, agir e viver de acordo com a vontade de Deus para podermos desfrutar de uma verdadeira esperança. Pois, ao viver de outra forma, nós ficamos entregues a nós mesmos. Nós ficamos entregues à nossa vida, às nossas atitudes. E não podemos estar à espera que Deus ponha a sua mão para nos proteger. Depois de eu focar estes aspectos gerais sobre a esperança, eu vou agora partilhar convosco sobre 2 pilares da esperança. Isto é, o que é que espiritualmente deve dar suporte à nossa esperança? E é importante pensarmos nisto e meditarmos nisto. Porquê? Porque, infelizmente, a esperança de muitos é uma expectativa que está relacionada com os seus próprios desejos, com as suas próprias capacidades e não com a pessoa de Deus. Por exemplo, a expressão "se Deus quiser" é uma expressão que foi abolida por uma grande maioria de pessoas de hoje. Não é? Eu lembro-me, na minha juventude, né, quando eu era bem jovenzinho, o nosso canal de televisão em Portugal tinha apenas um canal, que era a RTP, e sempre que o canal não era às 24 horas, não era sempre, chegava uma hora que o canal terminava. E quando eles davam aquela música final, não é, depois eles diziam, o repórter, o jornalista dizia, até amanhã, se Deus quiser. E essa expressão foi abolida. Porquê? Porque dizia que estava a ferir suscetibilidades, que nem todas as pessoas acreditavam e, portanto... Mas, repare, isto é alguma coisa que deve nos fazer refletir. Porquê? Porque nenhum de nós sabe aquilo que vai acontecer amanhã. E, portanto, o facto de nós dizermos, se Deus quiser, é uma forma de nós percebermos e tentarmos transmitir que nós não somos senhores de nós próprios, não é? Porque Deus, sim, esse é o dono de todas as coisas, não é? Isto é lamentável, porque além
deste tipo de comportamento, mostra que nós queremos ter controle sobre a nossa vida. Eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. A Bíblia também diz que o que nós devemos dizer é: se Deus permitir, eu vou fazer isto. Se Deus o achar, eu vou fazer aquilo. Se Deus quiser, eu vou fazer isto. Isto é que é o equilíbrio da nossa vida, não é? Nós temos de depositar a nossa esperança em Deus, não é? Podemos sim depositar a nossa esperança em muitas coisas. No trabalho, nos relacionamentos, na força humana, nas nossas capacidades, na nossa conta bancária. Podemos colocar a nossa esperança nisso tudo. Mas isso tudo são coisas falíveis. E por isso não nos podem garantir um bom futuro, não é? A verdadeira e segurança e esperança só pode estar em Deus, porque Deus não muda. Deus não altera a sua promessa nem a sua pessoa. Em Números, no capítulo 23, 19, nós lemos isso. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou faria e não o confirmaria? Isto mostra que Deus permanece imutável, não é? Por todo o tempo. Não é? Assim, quando a nossa esperança está em Deus, nós podemos enfrentar o amanhã, mesmo que sejam momentos de dificuldade, de adversidade. Podemos realmente enfrentar o amanhã com segurança, com paz interior. E porquê? Porque nós confiamos em Deus. E aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, não é? E é neste contexto que nós, todos os dias, precisamos de depositar a nossa esperança e a nossa vida nas mãos de Deus. Então, o primeiro pilar que eu disse que deve ser o suporte da nossa esperança é a fé. Né? A fé é alguma coisa importante. A esperança tem de ter por base a fé. E a fé, o que é a fé? A fé é o sentimento que nos faz descansar diante do futuro, não é? Do futuro que é uma incógnita da nossa vida. Mas nós temos fé, nós descansamos, nós confiamos, não é? E a fé do crente tem que estar firmada numa fé firme em Deus. Confiança sólida em Deus, não é? E é isto que nós vemos no exemplo, por exemplo, dos heróis da fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, não é? Desde o verso 1 até ao verso 13, nós podemos ver uma lista de grandes homens de Deus, não é? Que tiveram fé, confiaram. Mas eu queria apenas referir este verso 13, porque se calhar, de certa forma, resume todo aquele capítulo e também aquilo que nós estamos a dizer. Diz Hebreus 11, 13, diz assim: todos estes morreram na fé. Está a falar-se de Noé, de Abraão, de Sara, todos eles. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Não receberam. Mas repara aqui. Mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, isto é, tendo fé, eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles abraçaram a fé, a esperança de que um dia iam viver com Deus, que Deus tinha uma eternidade com Ele, e eles acreditaram, confiaram e, portanto, viram logo e acreditaram e viveram neste mundo como alguém que está de passagem. Porquê? Porque eles tiveram fé, e essa fé deu-lhes uma esperança de que um dia iam viver para sempre com Deus, não é? E é uma fé firme nas promessas de Deus, que no passado as promessas foram cumpridas, não é? Que nos dá a esperança que em Deus o futuro será melhor, não é? Esta era a fé de Davi. No Salmo 22 e no verso 4 ele diz isto: em ti confiaram os nossos pais. Isto é, os nossos pais tiveram esperança em ti. Diz, eles confiaram, não é? Tiveram esperança e tu os livraste. Não é? Então, qual é o ensino que Davi nos está a transmitir e que nós também precisamos de aprender? É que Davi, ao meditar nos feitos, nas promessas do passado e daquilo que Deus foi e fez com Israel, não é? Ele adquiria no presente uma confiança e passava a ter esperança no futuro. Porquê? Porque ele viu o que aconteceu no passado. O Deus que abençoou os seus pais é o mesmo Deus que estava com ele e ia abençoar, não é? E de certa forma eu penso que connosco deve e tem que acontecer de igual forma. E muitos de nós
Podíamos perfeitamente fazer uma retrospectiva da sua vida e saber que em momentos muito difíceis da sua vida, em momentos complicados, Deus nunca nos abandonou. Deus fez sentir a sua presença no nosso coração, na nossa vida. E então, esta é a promessa, que Deus vai continuar a fazer o mesmo. Deus não vai desistir. Logo o amanhã para nós não vai ser diferente, porque Deus sempre esteve connosco e Deus continuará a estar connosco. Por isso ele disse, eu estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos, não é? Assim é importante que cada um de nós deposite a sua fé, a sua esperança em Deus. O segundo pilar de base da nossa esperança é a palavra de Deus. Ao lermos Romanos, no capítulo 10 e no verso 17, nós encontramos aí uma ligação deste ponto da palavra de Deus com o anterior, que era a fé. Porquê? Porque é a palavra de Deus que faz nascer em nós a fé. E Romanos 10, 17 diz isso. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Logo, é essencial a leitura e o estudo da palavra de Deus. Para quê? Para que nasça em nós o quê? A esperança em Deus. É ao lermos a palavra de Deus. É ao meditarmos que nasce em nós a esperança. Não é? A esperança que precisamos ter não é resultado do sonho de alguém. A esperança não é o futuro que alguém visualizou, não é? Ou nem sequer também podemos dizer que será alguma mensagem de algum defunto em que numa sessão espírita falou. Não, a nossa esperança não é aí. A nossa esperança não tem nada a ver com esse tipo de coisas, não. A nossa esperança tem a ver com a palavra de Deus, com a promessa que Deus fez na sua palavra. A nossa esperança tem que estar baseada, alicerçada na palavra de Deus. Assim, o que é certo e importante é que as pessoas tenham um sentimento de confiança, de certeza, de esperança em Deus. O Salmo 119, verso 81, o salmista diz isto lá muito interessante, esta expressão do salmista. Salmo 119, 81. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação. Mas, olha o que ele diz agora, na tua palavra coloquei a minha esperança. Estou desfalecido, mas ele está a colocar a sua esperança na palavra de Deus. Salmo 130, verso 5, também diz o mesmo. Diz Salmo 130, verso 5. Espero. E espero significa, tenho esperança. Em quem? No Senhor. Com todo o meu ser. E agora? E na sua palavra ponho a minha esperança. E esta deve ser a certeza da nossa vida. A palavra de Deus é eterna e permanece fiel em todo o tempo. Jesus, em Mateus 24, 35, ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. 1 de Pedro, no capítulo 1 e verso 25, tem um outro texto que reforça isto. Diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não se altera. Não é? E o profeta Malaquias dizia isto também. O profeta Malaquias diz acerca de Deus, diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Então, se Deus não muda, a sua palavra também não muda. Então, este é o pilar em que também deve estar depositada a nossa esperança. Não é? Por isso, a nossa esperança e a nossa confiança não pode estar nos seres humanos. Não pode estar nos amigos, na família. Não, porque eles falham. E as suas atitudes mudam conforme muitas vezes os interesses, as circunstâncias. Não é? Mas Deus não muda. Não é? Deus permanece fiel para sempre. Não é? E por isso a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar em Deus. E é disto que nos fala o Salmo 20 e verso 7. Salmo 20 e verso 7 diz: alguns confiam, isto é, têm esperança em quê? Em carros e outros em cavalos, não é? nas coisas humanas. Mas ele diz: mas nós confiamos, temos esperança em quê? No nome do Senhor, o nosso Deus. E isto é que é o sucesso da vida, não é? Por isso eu disse, e deixem-me recuar um bocadinho, por isso é que há muitas pessoas que
dão términos à sua vida, entram em grande frustração, tomam depressivos, fazem tanta coisa na sua vida. Porquê? Porque não têm esperança em Deus. Esperam em tudo, esperam nos amigos, na família, nisto e naquilo, mas não esperam em Deus. E Deus é a única solução para as nossas vidas. Não é? E a palavra de Deus é alguma coisa fundamental e importante, e isso muitas vezes faz-nos esquecer estas grandes verdades, que Deus não muda, porque a sua palavra permanece para sempre. Um outro aspecto importante e relacionado com a palavra de Deus é que a palavra de Deus ela é a âncora da nossa vida. E todos nós sabemos o que é a âncora. A âncora é aquele instrumento de ferro, não é? Que está agarrado a uma corrente de ferro que é lançada para as profundezas, e é esse instrumento, é esse elemento, é essa âncora que segura o barco nas tempestades, nos temporais, não é? E é a âncora que dá então a estabilidade ao navio. E, da mesma forma, a esperança em Deus é a nossa âncora. É onde nós, nas dificuldades, é na esperança em Deus que nas adversidades nós nos tornamos estáveis, sólidos, mesmo enfrentando as dificuldades, mesmo com um futuro um bocadinho mais escuro, mas nós não desanimamos. Porquê? Porque a palavra de Deus é a nossa âncora. A esperança em Deus é a nossa estabilidade, não é? E uma das tempestades que nós hoje estamos a viver é a pandemia do Covid-19. E o que eu desejo agora é que vocês, nestes momentos, se alguém está em dificuldade, se alguém está a ser abalado por esta tempestade, por estes ventos, o meu apelo para si é: confie em Deus, entregue a sua vida nas mãos de Deus, clama a Deus, tenha a sua esperança em Deus, porque Deus nunca falhou, não vai falhar e continuará a abençoar e a ajudar a cada um de nós. Não é? Eu vou ficar hoje por aqui. Na próxima semana, se Deus o permitir, podemos ainda partilhar alguma coisa sobre este tema, sobre esta nova esperança que nós desejamos possuir com Deus. E então, eu deixo-me terminar e fazer uma breve conclusão para dizer o seguinte, não é? Se, ao analisarmos e vermos que são muitas as promessas reservadas de Deus para nós, não é? Aquelas que nós temos que esperar em Deus, não é? Então o que é que nós precisamos de ter? Uma firme esperança em Deus. Se Deus prometeu tantas coisas boas, então é hora de nós nos firmarmos nessas promessas e esperar em Deus. Por isso o meu apelo para todos nós é: lembre-se de que a verdadeira esperança e positiva e com segurança é só possível através da pessoa de Deus. Não é? E ainda, para concluir, eu digo, não se esqueça destes dois pilares fundamentais em que deve se apoiar a nossa esperança. Não é? Na fé, uma fé firme, confiante, e também na palavra de Deus. E estes dois pilares, fé e palavra de Deus, dão-nos aquela estabilidade, dão-nos aquela segurança de que nós precisamos. Assim, que cada um de nós fique com esta consciência da necessidade de ter esperança, e uma esperança não em nós, mas uma esperança em Deus. Porque é esta esperança que nos dá um futuro risonho. Confie, procure solidificar a sua esperança em Deus para termos esta vida em dificuldades. Pode acontecer, no meio de tempestade, pode acontecer, mas com Deus. Eu termino lembrando aquele momento em que os discípulos estavam no barco e de repente a tempestade veio e eles pensaram que iam morrer, que iam afundar, e de repente eles clamaram por Jesus. E Jesus, que estava no barco, se levantou, acalmou o mar, acalmou os ventos e o barco chegou em segurança. Que Deus nos ajude. Aproveite este momento para pedir a Deus que acalme, se calhar, alguma dificuldade, alguma turbulência que possa estar na sua vida, porque é importante e necessário nós termos confiança e esperança em Deus. Que Deus vos abençoe e até à próxima semana, se Deus o permitir.